Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe seu dia nesta manhã. Vamos falar a palavra de Deus nesta manhã e a nossa meditação tem o título de O Momento Chegou, né? E eu separei essa palavra para hoje e é uma palavra muito oportuna, né, para este momento. O momento chegou. Estudando as últimas palavras de Davi, né, eu percebi algumas coisas, né? Que ele era o filho caçula de Jessé, ele era pastor de ovelhas, isso falando sobre a pessoa de Davi, ovelhas de seu pai, ele era pastor das ovelhas de seu pai, ele era uma pessoa estimada, era muito cuidadoso em tudo o que fazia, ele era observado também por sua família e pelos homens de Saul, do rei Saul, né? E sendo assim uma pessoa nesse estirpe, né, nesse estilo, Deus mandou que Samuel o ordenasse rei, né? E Samuel foi então e ungiu, né? Ungiu Davi rei. E então essas foram as últimas palavras de Davi que eu quero ler para você. Davi afirma, né? Assim diz no versículo 1 de segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, diz assim: são estas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. Ele disse assim então: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel me falou assim: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol, de uma manhã sem nuvens, como o esplendor da chuva que faz brotar da terra a erva. Então, assim disse o salmista Davi, né, nas suas últimas palavras, que este é um governo que prospera, que faz bem. Agora você pode notar que os governos de Israel sempre ficavam muitos anos, né? Não eram 4 anos, não eram 8 anos, como a Constituição brasileira permite, mas muitos anos, porque não se conserta um país em 4 anos, não se conserta uma nação em 4 anos. Mas a promessa de Deus aqui não está na habilidade de quem vai governar, está na condição, né, na fidelidade dele a Deus é que o faz governar bem. O temor dele a Deus é que o faz governar bem. E o salmista diz que quem disse isso a ele foi o poderoso Deus, foi a rocha de Israel que disse isso a ele, que um homem, né, quando governa no temor do Senhor, ele governa bem. Né? Um homem, quando ele teme ao Senhor, ele governa bem, ele tem direções, né, para governar, ele tem o cuidado de Deus para governar, ele tem a palavra de Deus na sua boca para governar. Então, tudo que ele faz, primeiro ele busca a Deus e ele enaltece o nome de Deus na sua nação. E a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o grande problema das nações que estão sofrendo é que Deus não é o Senhor delas. É que não tem homens que temem ao Senhor. E nós estamos passando por esse mesmo problema aqui nos Estados Unidos da América, porque entrou um homem que não teme a Deus. Um homem que pode até falar, mas os alvos dele são alvos iníquos. Então, toda nação que tem um governo que não teme a Deus, Deus não tem interesse em solucionar os problemas dela, porque Deus não é buscado por este povo ou por este líder. Davi, então, coloca o seu reinado, né, em julgamento e diz: não tem sido assim o meu governo, não tem sido um governo temente a Deus, eu não tenho buscado a Deus. Olha, se você for estudar sobre a vida de Davi, você vê que o mesmo que aconteceu com Elias, aconteceu com Davi. Davi levanta um holocausto a Deus, e este holocausto que Davi levanta, que custou a ele um preço, Deus responde com fogo.
E isso é muito bom saber, porque se um homem de Deus governar o Brasil, direcionado por Deus, e levar Deus para Brasília, e fazer de Deus o Senhor da nação, Deus irá responder com fogo, sim, e Deus irá purificar a nossa nação. A nossa nação irá ser parecida com ouro, que purificada com fogo irá brilhar. Então, o problema é que nós estamos preocupados demais em escolher alguém, mas se Deus escolheu um povo e Deus escolheu a igreja para adorá-lo, para buscá-lo, para fazê-lo conhecido na nação, não importa se tem outros deuses sendo adorados, se tem outras pessoas buscando a deuses estranhos, não importa. O que importa é que Deus quer ser adorado pela sua igreja e pelo seu povo. E este povo deve orar por um bom governo, um governo que tema a Deus e que leve Deus para Brasília. Não importa se outras pessoas creem em outros deuses, eles verão a grandeza do nosso Deus e o que o nosso Deus pode fazer. E sendo assim, a nossa nação será abençoada. Então, Davi dá um sábio conselho para o povo. Tenham governando vocês um homem que tema a Deus, um homem que esteja firmado na rocha, um homem que quando abra a boca, a palavra da rocha esteja na boca dele, a palavra de Deus esteja na boca dele, um homem que busque de Deus soluções para a nação, e não qualquer um que tem estratégia política desse lado, estratégia política do outro lado. O mais importante é que ele seja temente a Deus, é que ele reconheça Deus como Deus, o único Deus verdadeiro. E então, os nossos sacrifícios, as nossas buscas a Deus, a nossa dedicação a Deus irá sarar a nação. Deus irá sarar a nação. E outras pessoas verão a grandeza do nosso Deus e vão querer servir a um Deus que responde orações. Um grande problema é que nós focamos, às vezes, em coisas inúteis. Nós temos preocupações ou nos ocupamos premeditadamente de coisas que não devemos preocupar. Se nós buscarmos a Deus de verdade, se nós dobrarmos os nossos joelhos, hoje ainda, porque amanhã é dia de grande decisão, mas o momento de buscar a Deus chegou. Deus sarará a nossa nação, Deus ouvirá o nosso clamor, Deus ouvirá dos céus. E não adianta só manifestação humana, não adianta só levantar bandeira, nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscarmos a Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Davi dizia que Deus é rico em misericórdia, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. E Deus não retirará o cetro do nosso Brasil. Deus não retirará a palavra sua do nosso Brasil, se nós buscarmos a Deus. Então o momento chegou, momento de escolhermos uma pessoa que tema a Deus. E a decisão são duas somente. Então você, meu irmão, eu não te digo para ir para esse lado ou nem para aquele lado, mas eu te oriento a correr para Deus. Em tudo nesta vida, corra para Deus e esteja satisfeito com a decisão de Deus. O que a igreja do Senhor Jesus precisa estar preparado é para a vinda do nosso Senhor Jesus. É para esse governo de Jesus sobre nós. E esse governo não começa com a sua vinda, mas esse governo já começou nas nossas vidas, no dia que nós proclamamos, que nós dissemos, que nós confessamos que somos de Cristo, que somos de Deus, que somos a nação eleita de Deus. Levamos isso em conta. Este é o momento de chamarmos Deus no assunto e dizer: Senhor, sara a nossa nação. E Deus sarará a nossa nação, não quando nós levantarmos a nossa voz para dizer em quem votamos ou deixamos votar, mas quando dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu continuo teu, não importa o que irá acontecer, eu continuo teu, eu sou teu adorador e eu sou um representante do Senhor na terra e não abro mão disso. Eu jamais curvarei a Baal. O Deus de Jacó é o meu Deus, a rocha de Israel, é a minha rocha e nela estou firmado. Em nome de Jesus, faça isso, seja forte e valente, seja um suave salmista, cante suaves canções a Deus, adore a Deus e Deus nos dará a vitória em Cristo Jesus e não importa o resultado nosso já chegou. É Deus nas nossas vidas e nós dependemos dele. Então a erva onde plantarmos dará o seu fruto, o sol da justiça brilhará
nas nossas manhãs. E a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Seja justo diante de Deus e busque a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e não se preocupe. Deus continua no comando de todas as coisas. Abraço meu ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins. Deus te abençoe.